A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui o Tony Pinho, do canal Bíblia para o Cotidiano. Seja você muito bem-vindo à nossa segunda aula do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que está trazendo um tema relevante para os nossos dias. Fala em relevante, é o título da revista, né? A relevância da igreja, sua essência e missão. A igreja tem uma relevância, a igreja tem uma essência, a igreja tem uma missão. Só sobre esses três títulos aqui, relevância, essência e missão, já dá um estudo completo sobre o que a revista da editora Betel está nos propondo no dia de hoje. Chegamos à lição de número 2 e louvamos a Deus porque chegamos nela. O comentarista dessa revista é o pastor Josué, ainda tenho que decorar o seu nome, Josué Rodrigues. Aí a gente vai aqui, para a lição de número 2, para você aí, certo? Tem como título A Igreja e a Relevância para a Adoração Verdadeira no Culto. Existe uma adoração verdadeira? Toda vez que eu vejo essa afirmação, que existe algo verdadeiro, me vem à memória que para ter algo verdadeiro é porque tem algo falso. Há um culto que não é um culto verdadeiro ao Senhor. E quando o pastor Josué Rodrigues está nos dizendo a esse respeito, temos que tomar cuidado. Que culto estamos nós oferecendo para o Senhor? É bem verdade que tem pessoas que dizem que Deus recebe qualquer culto. Não recebe. Deus não recebeu o culto de Caim. Não recebeu. Deus não recebeu o culto que Davi estava tentando oferecer buscando a arca. Deus não recebeu o culto de Ananias e Safira na hora da oferta. Então Deus não recebe o culto de qualquer maneira. O culto de qualquer jeito. Para Deus tem que ter um culto de maneira que seja agradável a Ele, perfeito a Ele, pois é para Ele que nós estamos oferecendo o culto. Não é o culto que eu gosto de oferecer, é o culto que Deus gosta de receber. Entendeu a diferença? Então, é sobre esse assunto que iremos falar. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 14 de julho de 2024. Lição de número 2. É isso aí. Eu mudei um pouquinho aqui o cenário para você e espero que tenha ficado bom que você tenha gostado do novo cenário, né? Na verdade, é no mesmo lugar que gravo, apenas virei a câmera. Espero que você goste. Estou fazendo uso também da tela do notebook que está aqui. E eu vou deixar aqui apenas os pontos principais para que a gente possa meditar, sempre tentando melhorar a cada dia. É a nossa responsabilidade. E eu quero apresentar algo aqui simples, mas fica a dica para os professores. Há muitas pessoas que acham que simplicidade é sinônimo de ser raso. Simplicidade é sinônimo de não saber. E isso não é uma verdade. Às vezes existem professores e professores. Eu, particularmente, já fiz o médio de teologia dentro da igreja do qual fazia parte, que era o Ministério do Belém, aqui em São Paulo. Já fiz um bacharel livre pela Universidade da Bíblia. Mas de tempos em tempos, professores, há uma necessidade de uma reciclagem. Temos que reciclar. Essa semana me inscrevi no curso de bacharel na Academia dos Pregadores. Vou fazer. São 14 meses estudando. Mas dentro desse curso, lembrando que eu não estou sendo patrocinado nem ganho para dizer o que eu estou dizendo, mas eu estou falando para o seu crescimento. Antes de chegar no bacharel, eu fiz questão de querer fazer tudo de novo. Meu primeiro passo rumo ao bacharel. Não precisaria, mas é necessário. Que é isso aqui? Um certificado.
certificado da Academia dos Pregadores, concedido a Tony Rodrigo de Moraes Pinho, a certificado de conclusão da matéria Introdução à Teologia. Sabe quantas horas para se formar, para ter esse certificado? 11 horas. E eu terminei no sábado à noite. Tá aqui, ó. Conclusão. Sábado, dia 6, foi terminado. Agora, já estou estudando. Deixa eu colocar aqui. Já estou fazendo o básico. Depois farei o médio, para depois eu fazer o bacharel. Eu quero estudar tudo de novo, para poder crescer eu e poder oferecer o melhor para aquelas pessoas que me ouvem. Professores, invistam em aprendizado da palavra, pois assim é uma frase que eu aprendi nas Assembleias de Deus. Quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, estou ao bacharel de teologia, mas eu quero fazer passo a passo, ok? Bora? A lição de hoje está aí na tela para você acompanhar. Tem a revista também. Vamos aqui para o nosso textuário. Está aí na tela. Se você tem um costume de olhar na hora que eu ministro, está aí na tela para você acompanhar. Se você não tem, só de ouvir, fica aí. O textuário nos diz assim. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso de número 26, escrito está: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tenha salmos, tenha doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, tudo que nós oferecemos no culto é para honra, glória, majestade e poder de Deus. E aqui nós já temos alguns pontos do qual nós podemos pegar e anotar. Acostumado com a minha mesa, será um pouco difícil me acostumar com esse formato, mas vamos lá. Ele diz assim, ó, quando nos ajuntarmos, né? Aí ele nos diz que a gente tem que ter o quê? Salmos. Você sabe o que significa salmos? Louvor. Sim, temos que ter louvor. Doutrina. O que é doutrina? Ensinamento. Acabei de fazer a introdução à teologia, tem uma matéria falando sobre doutrina. Doutrina é ensinamento. Doutrina é diferente de uso e costume. Não confunda. Doutrina é o que está na Bíblia. Usos e costumes é o que defende as Assembleias de Deus, a Deus e Amor, a Igreja Universal e outras denominações. Doutrina é o princípio que está registrado na Bíblia. Revelação, sim. Uma igreja que não tem revelação, ela não é uma igreja apostólica, não é uma igreja com princípios bíblicos. Está aqui, ó. Revelação, está escrito. Então não é invenção das Assembleias de Deus pentecostal que acredita em revelação. Está na Bíblia que nós temos que ter, no culto tem que ter revelações. Está lá na tela para você, se você quiser acompanhar. Tem línguas, sim, tem línguas também. Está aqui, ó. Não somente línguas, viu? Tem interpretação. E tudo isso é para a edificação do culto ao Senhor. Então, só aqui já mostra que as igrejas tradicionais, as Assembleias de Deus, ela preza por louvor, cantamos os hinos da harpa, doutrina, onde nós pregamos a palavra, acreditamos nos dons e nele nós podemos desfrutar da revelação, falar em línguas e interpretação. Então, se você está no culto que está faltando isso, ore para que volte aos primórdios do que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 14, verso de número 26. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz assim: o culto a Deus e a celebração de seu nome, quando expressamos gratidão e o adoramos pelo que ele é e por seus atos poderosos, em conformidade com as Escrituras. A verdade aplicada, ela nos lança para o nosso textuário. O nosso textuário está dando um caminho. E esse caminho está aqui
na verdade aplicada, que o culto, veja, o culto é para Deus. Então me assusta participar de um culto onde o pregador insiste em dizer: dá glória, você não entendeu, vou falar de novo, fala pro teu irmão, toca no teu irmão, dá um soco nele. Afinal de contas, o pregador tem que me levar a que eu ofereça um culto a Deus, ou é que eu tenho que sair de casa? Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram vamos. Ele nem estava lá. Em outra passagem, que vai ser o nosso texto de referência de hoje, ou o nosso texto que nós vamos usar como base, o salmista diz que está na calçada, contextualizando, tá bom? Está na calçada da igreja. Estou contextualizando. Está na calçada da igreja, ouvindo o culto lá de fora da rua. É melhor do que se sentar numa cadeira de honra em outro lugar. Então, irmãos, vamos ter que parar, nós, pregadores da palavra, e dizer: você não entendeu, eu vou falar de novo. Que não entendeu é você. Que o culto eu ofereço a Deus, Deus recebe o meu culto. Deus não vai receber o meu culto por tabela. O meu culto não pode ser terceirizado. O meu culto tem que partir de mim para com Deus. O pregador tem a responsabilidade de pregar a palavra. Quem oferece o culto sou eu. Essa é a verdade aplicada. Os objetivos de hoje. Nós temos 3 objetivos das lições. Priorizar a adoração individual e coletiva a Deus. Olha só que o pastor e escritor, no caso aqui comentarista, pastor Josué Rodrigues. Primeiro ponto, ele vai tratar do culto individual e coletivo a Deus. Eu ofereço o culto sozinho para que no coletivo da igreja entreguemos a Deus. É o que nós vamos falar aqui. Vai tá fácil de entender no decorrer da lição. Segundo objetivo, destacar que somente Deus é digno de adoração. Então ele é digno, ele é o digno de adoração, não nenhuma celebridade. Que já está errado só essa palavra, né? Celebridade. Terceiro objetivo, mostrar que Deus busca verdadeiros adoradores. E esse aqui é o último ponto, mas eu já posso te dar uma dica. Quando Jesus fala que o Pai procura os verdadeiros adoradores, será que o Pai está olhando para dentro de mim, está olhando para dentro de você e achando verdadeiros adoradores? É o que nós vamos desfrutar daqui a pouco. Bora para o nosso texto de referência. Colocar na tela para você. Verdade. Aqui. Texto de referência. Se encontra no livro de Salmos 122, do verso 9, do verso 1 ao verso de número 9. Acompanhe a leitura, se você estiver vendo, ou se você tiver a sua revista. Se não tiver, você pode pegar uma Bíblia, a minha, mesmo estando em outra mesa, ela continua aqui. É a minha velha companheira. Não pode se apartar jamais da nossa companhia, a palavra de Deus. Escrito está: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobe as tribos do Senhor, com o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os teus tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orei pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, busquei o teu bem. Uma leitura do qual o salmista, a gente está só acostumado com o verso 1 do salmista, quando ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas ele não só diz, alegrei-me e à casa do Senhor. Eu tenho que me alegrar
porque Jerusalém está edificada, está protegida, está sólida. Lá tem os tronos, lá tem as proteções. Lá tem os amigos que encontro ou declaração para que eles venham e vá em paz. Pois se você não lembra, em Jerusalém era onde as pessoas iam para adorar a Deus. Deus não era adorado em qualquer lugar. Deus não era adorado de qualquer maneira. O povo tinha que sair de seu lugar para adorar a Deus. Pois era inconcebível uma adoração em outro lugar a não ser no templo, a não ser na casa do Senhor. E mesmo o povo perdendo essa essência de não ter um referencial, o referencial se tornou a arca. Por isso que quando Davi assume o trono, diferente de Saul, ele busca primeiro buscar a arca que representava a presença do Senhor. Desde o tempo de Moisés, que essa arca era mantida em Israel, foi perdida no fatídico fato dos filhos de Eli, Ofni e Finéias, que decide levar a arca para a batalha e ele perde, e temos a história toda. Mas Davi diz, a casa é lá, tem que ter um lugar de adoração, tem que ter um lugar de louvor, tem um lugar de apresentar a Deus um culto verdadeiro. E esse Salmo 122 nos alegra, porque Davi diz que temos que nos alegrar por ir à casa do Senhor. Bora para o nosso motivo de oração de hoje. Ore pela unidade e comunhão na sua igreja local. Então vamos orar? Não agora, como fez o salmista, pelo templo, por Jerusalém, por Sião. Oraremos pela nossa igreja local. Você ora pela sua igreja, eu oro pela minha igreja. Juntos oraremos pelas nossas igrejas, do qual nós fazemos parte. Eu sei que tem muitos que dizem que não gosta, não é a minha igreja, eu não tenho igreja. Quando você faz parte de uma comunidade, de um lugar, ela faz parte de você. Então, se você faz parte dela, é sua também, no sentido de estar juntos. Amém? Soberano e eterno Deus, eis aqui estamos, mais uma vez, aprendendo e ensinando sobre a Tua palavra, e hoje o prazer de apresentar um culto de louvor e adoração a Ti, pois Tu és digno. Digno és de receber todo o louvor e toda a adoração. Que nessa aula, os alunos, professores, superintendentes, pastores, ou apenas aqueles que vieram curiosos pelo tema, venham entender que existe um lugar de comunhão, e esse lugar é na minha igreja, é na igreja AD Inamar, é aqui na Adebrais, São Bernardo do Campo, AD Inamar, Avenida Antônio Silva Cunha Bueno, 855, Jardim Inamar, Diadema, São Paulo. Pastor Daniel Conrado, pastor Eli Marciano, pastor André José, são os meus pastores locais. Eu oro por cada departamento, crianças, adolescentes, os jovens, o coral, eu oro pelas irmãs, o grupo de varões, a mídia, o som, a diaconia, os obreiros, as escolas bíblica dominical, tanto infantil como adulto. Eu oro a Ti, Senhor, por cada um, os músicos, grupo de louvor, cada um deles venha ter o prazer de permanecer em comunhão um com o outro. É o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bora para a nossa introdução. Falando da nossa introdução, apenas a introdução e a conclusão que tem o escrito ali na tela. Os demais será apenas o ponto. É um novo teste, um novo local. Na verdade, o local é o mesmo, só mudei a câmera para a gente ver como fica, se dá para melhorar a didática, o ensino, sendo que eu sei que o importante é o conteúdo que está sendo apresentado. Até peço a você, se o som estiver um pouquinho baixo ou estiver um pouquinho alto, se estiver com ruído, pois, graças a Deus, tenho amigos que me presentearam com um celular, mas ele veio com um pequeno defeito. Às vezes ele fica com um chiado na sua aula. Na verdade, não foi o celular que veio com defeito. Foi a atualização dele que causou esse defeito. Mas fiquem em paz.
Já entrei em contato com a fabricante e ela prometeu ainda, no decorrer dessa semana, fazer a troca do aparelho, reconhecendo que houve um erro. Então, se mais uma vez a aula estiver com um pouquinho de chiado, releve e ore para que se resolva logo, pois o celular é bom, é ótimo. O problema foi o fabricante que errou na sua atualização. É só justificando, mas que a gente venha aprender aqui o conteúdo, que você venha tirar a essência do aprendizado de hoje. Nossa introdução nos diz assim: o culto está relacionado com a honra, o relacionamento e o valor da suprema dignidade de Deus, por tudo que Ele é e tem feito, sendo Ele digno da nossa adoração, louvor e serviço em conformidade com as Escrituras Sagradas. Olha o que o pastor Josué está nos dizendo, que tudo tem que ser conforme está escrito. Não pode ter invencionice humana no ensinamento da palavra, no culto, na adoração, no louvor. Tem que ter princípios. E é isso que nós vamos desfrutar no dia de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. A última vez que eu vi, pode ser até que eu estou te pedindo em vão, mas não será, porque você vai fazer parte dessa família. Faltava 2 inscritos para chegar a 11 mil. 2 inscritos para chegar a 11 mil. Então você que consome o conteúdo aqui do canal Bíblia para o Cotidiano, seja na Escola Bíblica Dominical comigo, com o pastor Alex, ou devocional, e ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações e bora crescer na graça do Senhor. No conhecimento, estamos nós tentando te oferecer. Então busque, se inscreva, não te custa nada, impulsiona o canal a mais e mais pessoas. Nosso primeiro ponto, eu já coloquei os 3 aqui na tela para você. Os 3 que nós vamos falar hoje, está escrito ali. O culto é relevante porque é bíblico, no ponto 1. O ponto 1.1, o culto no Antigo Testamento, 1.2, o culto no Novo Testamento e o ponto de número 3, o culto na atualidade. Pois bem, é esses 3 pontos que nós vamos conversar a partir de agora. Ao afirmar que Deus procura verdadeiros adoradores, em João capítulo 4, verso de número 23, Jesus ensinou que adoração verdadeira é mais uma questão de essência do que formalidade, que nós usamos a palavra na teologia de legalismo. Existe um legalismo cultual. Chega na hora certa, se inicia com os hinos da harpa, faz a oração inicial, lê a palavra, dependendo da sua igreja, nós assembleanos fazemos o pedido da oração da fé, temos unção pelas mãos dos presbíteros, cumprindo o que está escrito, mas às vezes é apenas formalidade, como falou o pastor Josué, que podemos chamar de legalismo. Fazemos muito bem, mas como está o coração, como está a sinceridade de apresentar o que temos que apresentar? Vamos desfrutar um pouco mais. Assim, entendemos que a adoração envolve não apenas o lugar formal onde nos reunimos para cultuar a Deus, mas tudo o que fazemos em nossa vida. Então, o culto, propriamente dito, não é apenas na igreja, do qual foi a nossa oração. O culto nós oferecemos onde nós estamos. Lembre que lá a conversa de Jesus em João capítulo 4 com a mulher samaritana, do qual ela diz, os judeus dizem que o lugar de adorar é lá. Nós dissemos que é aqui. Aí Jesus diz, nem lá e nem aqui, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não adianta estar no monte se não for em espírito e em verdade, como também não adianta
está no culto, no templo, se não tiver a verdadeira adoração. É isso aí. No nosso ponto 1.1, o culto no Antigo Testamento. Para entender o culto do Antigo Testamento, você tem que remeter lá atrás, nos primórdios da primeira menção na Bíblia de alguém oferecendo um culto. Você lembra assim de cabeça? Quem foi o primeiro relato de um culto oferecido a Deus? Primeiro culto acabou com um assassinato. O primeiro culto foi Caim e Abel. Estou me referindo registrado. Eu tenho que me basear pelo que está escrito. O primeiro registro de um culto na terra por homens foi dado por Caim e Abel. E naquele culto, que era para Deus, se gerou inveja porque alguém não conseguiu adorar a Deus do jeito que deveria. E Deus preferiu um culto do que o outro. Então você já pode aprender agora que Deus não recebe qualquer culto. Porque Deus não recebe o culto não é pelo que você está oferecendo, levando com as suas mãos. É com o que você está carregando no coração. Quando ele fala, os verdadeiros adoradores não é o que está nas suas mãos, é o que está no seu coração. Deus rejeita Caim e diz que aceitou Abel e a sua oferta. Então, antes de Deus querer o seu culto, ele quer você. É forte. Demais. Deus não quer o seu culto. Deus quer você no culto com ele. Eita, glória gloriosa. Vamos lá então. O templo era central na vida da nação israelita. Todas as grandes celebrações estavam relacionadas ao templo. E nos Salmos que vemos as maiores expressões de prazer e honra nas atividades do templo. Antes de falar do Salmo, me traz à memória que Deus foi que fez o templo para adoração. Existem algumas pessoas que dizem que a igreja é invenção humana. Eu posso dizer para você assim, vamos concordar com eles em parte, só para nós pegarmos eles nas suas próprias inteligências, já que eles dizem que são inteligência. Beleza. Vamos partir do pressuposto que a igreja é invenção humana. Ok. Eu pergunto para você, e o templo é invenção de quem? Ok? É uma escola. Você tem que aprender apologética, defesa de sua fé. Eu já estou começando a fazer algo que eu não gosto. Querer falar, difícil. Querer falar palavras de cunho teológico e para mim é irrelevante. Perdão. Você tem que aprender a defender a sua fé. Eu prefiro você me chamar de que eu explico simples do que me dizer que eu tenho um conhecimento porque eu uso palavras gregas, hebraicas e aramaicas. Não. Perdão. Aprenda a defender a sua fé. Se a igreja é invenção humana, eu pergunto, quem foi que inventou o templo? Sabe quem? O próprio Deus. O povo está saindo do Egito. E Deus diz para Moisés, Moisés, vem aqui. Faz um templo, um lugar onde o povo vai poder me adorar. Lembrando, quando eu falo templo, eu falo no modo geral. Mas o lugar ainda se chamava a tenda do encontro. Ok? Era tendas. Uma tenda, na verdade. E na tenda continha a porta que representa Jesus. Eu sei que você sabe. Na tenda existia o lugar do sacrifício, onde foi representando Jesus sacrificado lá na cruz. Depois você entrava no lugar chamado santo. No seu lado esquerdo você tinha o elemento que era o candelabro de ouro. Representa Jesus sendo a luz do mundo. Do seu lado direito você tem a mesa dos pães, asmos, que representa o seu corpo, que foi dado por nós por alimento. E eu ainda faltei um elemento. Volta um pouquinho antes de entrar no Santo dos Santos. Tinha uma pia, do qual que depois de você sacrificar, você tinha que lavar a mão para poder entrar no Santo dos Santos. Jesus é a água que nos limpa. Faltou essa parte importantíssima, perdão.
Depois que você tem na mesa dos pães asmos, você tem o candelabro, você vai ter agora um incensário. O incensário representa nada mais, nada menos do que o lugar de adoração. Outras religiões tomaram para si os incensos para adoração aos seus deuses. Mas incenso na Bíblia era sinal de adoração a Deus. Está lá no tabernáculo. Está lá escrito que os incensários representavam as orações dos santos. Então, incensário, minha irmã, meu irmão, não é invenção do qualquer outra religião. Foi Deus que mandou fazer o incensário e ainda disse como fazer e oferecer um incensário para ele. O cheiro, a aroma lá no Santo dos Santos de incenso que Deus mandou criar. Eu sei que você sabe disso. E aí tem o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E para adentrar lá, apenas o sacerdote. E não era de qualquer jeito, nem de qualquer maneira, nem toda hora. Uma vez por ano, no dia da expiação. E quem foi que foi oferecido como expiação? Jesus Cristo. Mas antes disso, ele estava lá sendo oferecido. Ele grita. Eu ia falar tetelestai, mas ele grita: consumado está, ou está consumado. O texto diz que o véu que separava o santo do santo se rasgou em dois, de alto a baixo. E agora, entrando ele no Santo dos Santos, se encontrava a arca, falar da arca da aliança. Sobre a tampa, o propiciatório. Na tampa do propiciatório, dois anjos, um virado para o outro, com seus olhos, com seu rosto baixado, sem poder olhar para cima. Mas dentro da arca existia a vara, que representava a força, e a lei, que representava o povo cumprindo. Também tinha lá o maná, a providência. E a lei representa Jesus no Santo dos Santos. O culto era dado ali. Todo mundo subia ao culto para adorar. Essa é a adoração do Antigo Testamento. Para muitos eu daria aula assim, sem ler, resumindo, mas cada um tem sua didática. Respeite a minha, que respeito a sua. O texto nos diz: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Salmo de número 26, verso 8. O pastor Valdir, ele comentou na revista do primeiro trimestre de 2022, ele comentou o seguinte a esse respeito: é oportuno refletirmos acerca da relevância da presença de um santuário na história de Israel, desde a saída do Egito até o início do cativeiro babilônico. O salmista expressa isso, porque vale mais um dia nos teus átrios. Átrios se representava fora, perto, próximo, calçada. Lembra que eu falei para você? Contextualizando, quando o salmista diz átrio, é fora, é no alpendre, é na varanda, é na garagem. Calçada, é fora, ainda não estava dentro. Você estava participando do culto, mas ainda não estava dentro do culto. Quando ele fala átrios, ok? Eu sei que você sabe disso. Que em outro lugar parte 1000 anos. Olha o que ele está dizendo. Eu prefiro ficar na calçada. Me lembra, sabe quem? O grande pregador e se tornou um ícone, Wesley. Wesley não, William Seymour. A história da Rua Azusa nos diz que na Rua Azusa, quando as pessoas estavam adentrando a Rua Azusa, antes de chegar no endereço onde estava localizada a igreja, elas já eram cheias do Espírito Santo, não precisava nem entrar no culto, não precisava nem da intercessão, não precisava nem da oração, não. A presença de Deus era tão grande na Rua Azusa que adentrar na rua onde se localizava a igreja, as pessoas eram cheias da presença. Oh glória! Então o salmista está falando, William Seymour viveu, quem viveu na época do grande avivamento da Rua Azusa, viveu o que está escrito no Salmo 26, do qual o salmista, deixa eu confirmar o Salmo 84, verso 10. Só de estar no átrio vale mais do que 1000 anos
sentado à mesa de reis, à mesa de presidentes, governadores, grandes homens importantes da terra, está na calçada onde tem a presença de Deus, vale muito mais. Eita glória! E ele continua dizendo, o salmista 84, prefiro estar à porta da casa do meu Deus a habitar em tendas de impiedade. É forte. É motivo de glorificar de pé. Este expressa o anseio e o que significa para o autor e adorador a Deus no templo em Jerusalém. Afinal, no Antigo Testamento, ali era o lugar estabelecido onde o Senhor Deus se revelava de maneira singular. Tinha um lugar exato. Então, quando a gente vê pessoas dizendo que não quer mais congregar, porque pode congregar de casa, fale para ela que Deus habita no meio do templo. Aí você fala, mas ele disse que não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele está falando em lugares ímpios, em lugares onde a sua presença não é bem-vinda. Lembra do livro de Apocalipse, do qual ele diz que eis que estou à porta e bato? Não é um texto para ímpio, é um texto para crente que criaram igreja para eles e deixaram Jesus fora. Deus habita nos templos aonde se buscam a sua presença. Chegaremos um pouco mais lá. Deste modo, entendemos a razão da grande alegria expressa pelo salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, Salmo 122, verso 1. E nós continuamos empolgados e tendo anseio por estar reunidos como povo de Deus para a oração, louvor e anunciar a palavra de Deus é uma pergunta. Continuemos animados ou já desanimamos? Pois não podemos. O ponto de número 2, o culto no Novo Testamento. Saímos de um lugar central, aonde o povo de Israel vinha do todo o território de Israel até o templo para prestar um culto de adoração. Se você lembrar, falando ainda um pouquinho de Ofni e Finéias, todo mundo ia lá levar o seu sacrifício. E nessa história, nós lembramos de Eucana, Penina e Ana, aonde surge o menino Samuel. Pois esse sacerdote, filho do sumo sacerdote Eli, e se corromperam. Mas o povo ia até lá, até que Deus deu um basta. E a história se decorrer até chegar no templo de Salomão, grandiosidade, até a invasão da Babilônia. Mas isso aí você vai ter essa aula com o pastor Alex, que está falando sobre Daniel e Ezequiel, para te dar um pouco mais de subsídio, para você entender que existia um lugar central de adoração. No ponto 2, eles vão falar do Novo Testamento. Nos diz assim: em Atos capítulo 2, 46, encontramos a seguinte informação: e perseveravam unânimes todos os dias no templo. No tempo de Jesus já existia o templo lá por Herodes, que foi destruído 70 anos depois de Cristo. Mas existia também as congregações. Lembrando que eu estou contextualizando para você. Existia as congregações, que eram chamadas de sinagoga. Se Jesus fosse contra as igrejas, por que ele pregaria na sinagoga? Por que ele curaria na sinagoga? Por que ele disse justamente em uma sinagoga e hoje se cumpre o que diz o profeta Isaías e esse Espírito está sobre mim? O porquê? Então logo, essa história de igreja é invenção humana cai por terra porque Jesus pregou nas sinagogas. Entendeu? Porque você tem que ter apologética. Por isso, para ter o como defender a sua fé. Continuando, ele diz assim: ao analisarmos este versículo, vemos que a expressão todos os dias significa algo contínuo.
já unânimes, fala de unidade e propósito. Embora ele se reunisse nas casas, todavia, o culto no lar não supria a necessidade do culto no templo. Vale ressaltar. Mesmo surgindo as igrejas, você sabe disso, somos assembleanos. E nós, das Assembleias de Deus, se você procurar saber, aí, a sua igreja, procura saber dos antigos, dos anciões da sua igreja. Procura saber dele. E você vai ver que aquela igreja, ela provavelmente nasceu em uma casa, em uma garagem de alguém. E de lá se tornou uma igreja, um templo, quem sabe até o templo central, que você hoje congrega, venha de uma casa, porque é onde nascia, mas há necessidade de se crescer para se ter mais gente. Uma coisa não anula a outra. Existem muitas outras referências de que o templo era também central na vida da igreja primitiva. Eles oravam no templo, verdade? Lembra a história de Pedro subindo junto com João? Um mendigo lhe pede uma oferta ou uma esmola, um donativo, e ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eles estavam indo ao templo, mesmo tendo uma casa para se reunir. Lembra que quando Pedro está preso, o anjo solta Pedro e Pedro vai para a casa da irmã Maria, que dava o culto lá. E diga de passagem, a irmã Maria é mãe de João Marcos, o escritor? Pois é. Isso tudo mostra que o templo é um lugar importante para se adorar, mesmo tendo a sua casa como culto, como lugar para oferecer um culto ao Senhor. Ensinavam no templo, sim, Jesus ensinou várias vezes no templo. Paulo foi levado para ensinar no templo, e diz o texto, eu gosto, que Paulo era daqueles pregadores que não se cansava. Ele trabalhava quando era no sábado, ia para o templo e ensinava no templo deles. No templo se ensinava, realizava milagres no templo também. Isso aqui é o livro de Atos, capítulo 3, do 6 ao 8. Embora os templos oficialmente surgissem no terceiro século depois de Cristo, parece que a igreja conseguiu ou alugava lugares expressos para o culto. Na cidade de Éfeso, Paulo usa a escola de Tirano, capítulo 19 de Atos, verso de número 9. Um espaço grande para reuniões. Paulo fala assim: eu preciso de um lugar para fazer de templo, ou para fazer de culto, para fazer de escola, para fazer de adoração, para fazer de igreja. Então ele aluga a escola para poder oferecer o culto. O templo é importante no Antigo Testamento também. Ponto de 1.3. O culto na atualidade, transformando para o culto da maneira que nós conhecemos. Vamos ver agora o que fala o pastor Josué. Ele diz assim: sabemos que na nova aliança a presença e o culto a Deus não estão restrito a um lugar, como bem disse Jesus à mulher samaritana. Pois viria a hora em que nem em Jerusalém, nem no monte Gerizim adorariam ao Pai, mas os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar. Porque a discussão ali, e eu gosto sempre de lembrar para todos os meus alunos, toda vez que vou falar, que os samaritanos eram irmãos dos judeus, era um povo só. Veio a divisa, na divisão das 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro, mas eram todos judeus. Porém, os samaritanos se misturaram, deixaram de ser puros. Quando eu falo puro, não é pureza, somente a pureza do pecado. Eu falo misturou as raças. É como se eu, pernambucano, tivesse uma esposa mineira e tivesse um filho que nascesse no Rio de Janeiro. Tipo isso. Ou, isso aí é territorial, agora bora exterior. Eu, brasileiro, tivesse um filho de um israelense, de uma israelense. Então, misturar as nações.
Foi isso que os samaritanos fizeram. Mas os samaritanos não deixaram de ser judeus. Apenas misturaram-se. E Deus não gostou. Deus não aprovou. Isso é história de Israel. Certo? Então não esqueça que a discussão era, porque ela diz bem claro, esse poço, nosso pai Jacó bebeu e deu por seu gado. Olha só. E Jacó era pai de quem? Não era dos israelitas? Abraão, Isaac, Jacó? E dali os 12 patriarcas? Então não esqueça disso. Quando for falar do samaritano, não esqueça que eles eram irmãos. Continuando. Mas essa sublime verdade não substitui a necessidade e o imperativo do culto coletivo da igreja realizada no templo. Em Hebreus capítulo 10, verso 25, temos a grande exortação para não deixarmos de congregar, porque aquela época era costume de alguns. Infelizmente, hoje podemos dizer que o mesmo tem se tornado o costume de muitos. Deixa eu colocar a minha revista aqui na mesa, abrir a minha Bíblia no livro de Hebreus e ler ela com você, mesmo que o texto seja um texto muito conhecido de todos nós. Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 25. Escrito está: e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. E que dia o escritor Hebreus está falando? O dia do Senhor, o dia da volta de Cristo. É esse dia que ele está se referindo. E lá já havia aqueles que queriam ou não queriam mais congregar, estar junto em congregação. E Hebreus já está dizendo no 25, não faça como alguns deles. Fica o alerta. Esse foi o ponto de número 1. Ponto de número 2 nos diz assim: o culto é relevante pela comunhão. É no culto que se encontra a comunhão. Vamos lá? Os 3 pontos que iremos abordar. O culto é relevante pela comunhão. Ponto 2, ponto 1, a comunhão com Deus. 2.2, a comunhão com os irmãos. E o ponto 2.3, resultado da comunhão. Bom, esses 3 pontos que iremos falar. Mais uma vez, se inscreva, curta, comente e compartilhe. A palavra comunhão do grego koinonia expressa a intimidade que deve haver na vida cristã, tanto com Cristo, 1 Coríntios capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 9, bem como com os irmãos, 1 João, que é uma carta, é uma epístola, capítulo 1, verso de número 7. 2.1, comunhão com Deus. Conforme já dissemos, a comunhão com Deus não se restringe ao culto no ambiente de templo. Haja visto que Cristo está conosco sempre. Mateus capítulo 28. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Devemos, porém, reconhecer que a frequência aos cultos é imprescindível, pois este é o veículo ou o ambiente mais adequado para conduzir a adoração a um encontro real com Deus. A música, a adoração, a reverência e tudo quanto ocorre no culto visa nos conduzir à presença de Deus. No Salmo 27, verso 4, Davi expressa o seu desejo de morar todos os dias na casa do Senhor. Mas com qual objetivo? É a pergunta. Ele responde: a fim de contemplar a formosura do Senhor. Esse contemplar a formosura refere-se não apenas a ver, mas experimentar, vivenciar a presença de Deus em sua vida. Já imaginou? Você dizer ao Senhor: eu quero ficar aqui.
Eu me lembro quando fui batizado com o Espírito Santo, ainda líder dos adolescentes, no Ministério do Belém, isso há tantos anos atrás. Eu fui para casa na rua falando em línguas. Já não tinha mais lágrimas. A minha Rose dizia: marido, tu vai secar. Só fazia chorar. Fui batizado no culto dos adolescentes e continuei dirigindo o culto, falando em línguas, e teve que outra pessoa conduzir. Acabou o culto, deu a bênção apostólica, nós fomos lanchar, nós tiramos foto na igreja e não parava na madrugada toda falando em línguas, porque o lugar do culto me levou a estar na presença de Deus na sua plenitude. Você tem que ter o prazer de estar lá, de querer permanecer lá, de querer, como disse o salmista, morar lá, para poder ficar se deliciando da sua presença. Eu sei que parece um egoísmo da parte de Pedro, quando Jesus é transfigurado no Monte das Oliveiras, e ele diz bem assim: Senhor, bom é estar aqui. Queres que faça um tabernáculo, um para ti, uma tenda para ti, outra para Elias, e nós fiquemos aqui? É bom, mas não era o objetivo central. O objetivo central somos nós, mas o desejo de Pedro é um desejo, queríamos nós, oxalá, que todos nós quiséssemos permanecer morando na casa dele. Oh, glória! Continuando, portanto, para ele, culto é sinônimo da presença de Deus. A presença de Cristo é central na igreja. Apocalipse 2, verso 1. O verdadeiro culto proporciona aos verdadeiros adoradores um ambiente de aprendizagem, experiência, edificação no contínuo processo de crescimento espiritual. Quem aqui não teve a infelicidade de participar de um culto onde se tinha um bom louvor, onde se tinha um bom testemunho, onde se tinha uma boa coreografia, onde se tinha um bom teatro, mas que não tinha a presença de Jesus? O foco era os melhores músicos, a melhor roupa, mas não a presença de Cristo. Quem nunca teve essa infelicidade? Se você não teve, glória a Deus, eu já tive. Mas bora continuar no 2.2. O culto é a comunidade cristã reunida a fim de viver intensamente a realidade de Deus e suas vidas de forma coletiva e no mesmo templo compartilhar essa sublime realidade uns com os outros. A Bíblia resume a vida da igreja primitiva em termos de comunhão com a seguinte expressão: se você acha que na igreja o ambiente não é um ambiente propício para ter comunhão, no Antigo Testamento, na igreja primitiva também poderia ser. Pois lembre-se que Ananias e Safira morrem no culto. Lembre-se disso. Então, no culto vai ter pessoas que não querem cultuar, mas isso não me impede de que eu cultue. Lembre-se que num culto de Santa Ceia houve uma traição. Pensa, culto de Santa Ceia houve uma traição. Mas nem por isso deixaram de cultuar. Tá aprendendo? Pega isso aí, leva para a vida. Culto é onde devemos estar. Estavam juntos e tinham tudo em comum. Livro de Atos, capítulo 2, 44. Embora a comunhão com Deus possa ser individual e pessoal, o reflexo disso resulta em comunhão coletiva. O verdadeiro cristão tem prazer na companhia dos seus irmãos e o ambiente de culto oportuniza isso. Eu ofereço um culto individual.
o meu outro irmão um culto individual. E juntos oferecemos um culto coletivo. É onde devemos estar. O pastor Sérgio Costa coloca aqui uma frase. A comunhão é a forma mais específica e única do relacionamento entre os cristãos. Unificação, louvor, adoração, palavra, revelações, línguas e interpretação. Foi o nosso texto áureo. 2.3. Resultado da comunhão. Que resultado vamos ter? De ter comunhão com Deus, comunhão com o nosso irmão. O resultado é esse daqui. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Paulo queria encontrar-se com Timóteo, pois seria um conforto e encheria o velho apóstolo de alegria. Eu gostei desse termo. Gente precisa de gente. Deus é soberano, eterno, suficiente, mas Ele usa a minha vida para poder abençoar a sua. Deus usa gente, para abençoar a sua vida, gente. E nós, como um só, porque estamos ligados ao corpo, dependemos dele. E eu gostei quando ele coloca que Paulo, o velho apóstolo, diz: eu estou só, todos me abandonaram. Ninguém esteve na minha primeira defesa. Vem, Timóteo. Eu sou gente, estou precisando de gente. Tá registrado na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, verso de número 4. De acordo com o Salmo 133, conhecido principalmente de nós, de Madureira, a comunhão é agradável a Deus, a comunhão é terapêutica, a comunhão é restauradora, a comunhão é abençoadora. Por isso, um dos primeiros sinônimos de declínio espiritual é normalmente comparecimento irregular nos cultos e demais atividades da igreja. Quando um crente começa a ficar fraco na fé, ele dá indício que vai ficar fraco. Aliás, que está ficando fraco. Como? Ele ia por todos os cultos. Vou falar da nossa igreja. Segunda, quarta e domingo. Aí ele já deixa de frequentar a segunda, já não vai mais na quarta, o domingo vai uma vez ou outra, já não faz mais nenhuma atividade na igreja. Eu, particularmente, e a Rose, nós temos atividade na igreja onde a igreja não vê, mas nós estamos lá, que é nas quintas-feiras. Mas nem por isso podemos deixar de congregar com os nossos irmãos, quarta-feira, sempre que possível na segunda, e nos manter continuamente no domingo. É um perigo observarmos pessoas deixando de fazer as atividades que faziam, pois já é um alerta, é um sinal amarelo de atenção dos seus líderes, dos seus pastores, dos seus amigos que congregam com você. É um alerta. Então, quando se deixa de congregar, é um sinal da fraqueza espiritual. Chegamos no ponto de número 3. Tá gostando? Comente. Tá gostando mais ainda? Curta. Tá gostando do que tá ouvindo? Compartilhe. Vamos crescer para que outras pessoas aprendam a cultuar ao Senhor. Ponto de número 3. Deixa eu virar a tela no computador. Elementos centrais do culto. Já falei para você os elementos centrais lá no Antigo Testamento, na verdade, lá no tabernáculo. Quando chega no tempo da igreja primitiva, a pessoa central era Jesus. Os segmentos. Chegando agora para a nossa atualidade, não é muito diferente do tempo da igreja primitiva. Agora nós temos 3.1, a palavra de Deus é o centro do culto. O pastor Josué Gonçalves coloca como uma afirmação, eu coloco com uma pergunta, será? No ponto 3.2, o efeito da adoração coletiva. Sim,
Vou falar, porque já vem na mente uma adoração coletiva que mudou a história de um povo. A rainha Esther. Chegarei lá. 3.3. O valor da adoração coletiva. Quero começar primeiro pelo ponto 2, contando a história, para a gente ler na sequência. O valor da adoração coletiva. O mais famoso texto que nós encontramos está escrito em Esther, aonde, para mudar o destino, o decreto era a palavra correta, do rei que havia decretado que todos os judeus deveriam morrer pela armação que foi feita, a Esther disse para o seu primo tio: ora daí que eu oro daqui. Tu ora aí com o povo e eu oro aqui com as minhas moças. E oraremos que eu vou entrar na presença do rei para esse cativeiro, para essa sentença ser mudada. Ou seja, uma oração coletiva. E tem gente que quer resolver só? Não dá. Se você cortar a sua mão e ela não for voltada a ser colocada, conexão de veias, nervos, ela apodrecerá e será jogada fora. Mas hoje, com a tecnologia, a grande maioria pode até fazer a sua mão voltar. Então, não esqueça disso. O culto coletivo é importante. A adoração coletiva é importante. Demais no culto. Ponto 3. Na visão apostólica, existem 3 elementos centrais e imprescindíveis em um culto: a palavra de Deus, a oração e a adoração. Deixa eu pegar o meu marca-texto e marcar. Palavra de Deus. Ainda bem, o pastor Josué dá ênfase, né? Só palavra. Porque, mas professor, mas não tem gente que fala outra coisa? Fala testemunho. Eu era. E Jesus, cadê ele? Cadê Jesus? Cadê? Não tem Jesus. Então, ele é bem enfático. Palavra de Deus. Oração. Um culto onde não tem oração não é culto. Mas não é culto. E adoração. E adoração não se restringe apenas à hora do louvor. Seja da harpa, seja o grupo de louvor, seja a banda, seja... Enfim, não. A adoração é adorar a Deus no culto. É o levantar da mão, é o se ajoelhar, é o colocar o rosto em pó. Enfim, é você declarar a Deus quem Ele é. Isso é adoração. Esses 3 elementos. Palavra de Deus, adoração e louvor. Tem que ter. Vamos lá. 3.1. A palavra de Deus é central no culto. A palavra de Deus é essencial à vida cristã. Jó a considera mais importante do que a própria comida. Jó, capítulo 23, verso 12. Eu tenho dito, e faz tempo, aqui no canal, principalmente para as pessoas que me acompanham no devocional 7h30 da manhã, Café com Deus Pai, todos os dias, é live. Fazemos um combinado. Você só come, ou melhor, toda vez que você comer, você lê a Bíblia. Se você come 3 vezes por dia, leia a Bíblia 3 vezes por dia. Jó está dizendo que a palavra de Deus é mais importante que o alimento. E eu convido você a fazer esse exercício e você verá o quanto ficará perto do Senhor. A palavra de Deus é o mais importante cardápio no alimento espiritual do crente. Por reiteradas vezes, ela é comparada com alimento que nutre a vida espiritual. Mateus 4:4. O pastor Lorival Dias, na revista de 2000, segundo trimestre de 2010, ele colocou assim, ó: a igreja e a Bíblia, seu lugar de culto. A Bíblia é o instrumento primordial para o desenvolvimento do culto. Eu peguei um pouquinho só,
porque eu fui na igreja, aceitei Jesus lá em Pernambuco, mas passei poucos meses e vim para São Paulo. Mas lá tinha uma prática que hoje é impensável se praticar nas igrejas. Qual, professor? A leitura oficial era o que o pregador pregava. Quem fazia a leitura oficial? O anjo da igreja. Um homem que vivia em oração, um homem que vivia em jejum, um homem que vivia na direção de Deus. Abria o culto e pegava a palavra e lia na direção do Espírito, e o pregador pregava no que ele leu. Ah, mas se ele lesse a genealogia, ele ia ter que pregar ali. Professor, mas se o anjo, se a carta em Apocalipse diz que a carta foi dada ao anjo, e por que o pregador tem que pregar em outro lugar? O Espírito falou comigo para pregar. Não falou não. Essa casa tem anjo. Aqui tem homem de Deus que ora, jejuma, consagra. Então você vai pregar no que foi lido. Mas qual é o problema? Não todos, mas a grande maioria dos pregadores chega depois que já foi feita a leitura. Então nem saber onde foi que foi lido eles sabem. Quanto mais pregar. Há pastores que ainda defendem. Conheci um pastor, congreguei com ele, pastor Marcos Palácio, pastor presidente do campo do Belém, lá de Votuporanga. Você sabe, obreiro, olhe para mim aqui agora, falar com os obreiros, pregadores. Você sabe quando que você saberia que você que ia pregar no culto, quando o pastor Marcos Palácio estava a dirigir o culto e dizia bem assim: eu quero convidar o presbítero Tony para orar pelo pastor José, que está trazendo a palavra essa noite. Era quando o pastor José saberia que ele ia pregar, porque naquele momento eu ia orar e entregar a palavra para ele. Sabe quando é que eu saberia que eu ia pregar? E aconteceu comigo. Eu fui visitar a igreja já como presbítero, e quando cheguei lá, era amigo do primo da minha esposa, o presbítero Pitácio, acho que agora ele já é pastor. E ele me levou, apresentou, esse aí do Belém, enfim, fez a formalidade, e eu fiquei sentado lá no meu lugar. E ele não me deu saudação, não me deu oportunidade, não me deu nada. Porém, na hora do culto, que estava se iniciando, se encaminhando para ouvir a palavra, ele disse para mim: Epitácio, ora aqui, porque o presbítero Tony vai ministrar a palavra essa noite. Visitante. Eu te pergunto, e aí? Se você não tem uma vida de leitura da palavra, você prega o quê? Se você não tem um costume de manusear a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, tu ia pregar o quê? Ah, se voltássemos esse tempo, que o pregador só soubesse que ele ia pregar no dia, na hora que o pastor estivesse dirigindo o culto. Pensa, está faltando. Está faltando. Ele diz assim: ela ocupava o lugar central do ministério apostólico. Você não lembra que quando disseram, olha, está um problema aqui na assistência social. Estão distribuindo a assistência social de maneira errada. Não, está errado, tá errado. Resolvam, apóstolos. Eles disseram, não podemos resolver isso aí, não. Não podemos largar a palavra. Não podemos largar a doutrina. Não podemos largar o ensinamento. Separe vocês, homens, que sejam idôneos, cheios de sabedoria, repleto do Espírito Santo, para que conduza essa grande obra. Nós continuaremos em oração e na palavra. É primordial a palavra no culto. Quando se compreende esta realidade, ela está presente do início ao fim, por meio das orações, dos cânticos da adoração, ou seja, toda liturgia tem a sua base na Bíblia. O desprezo pela palavra de Deus tem resultado em cultos sem conteúdo, vidas vazias levadas a uma superficialidade espiritual
adoecedora. Meus irmãos, é muito triste quando já se tornou cansativo isso que vou dizer, mas é necessário porque a lição está pedindo. É triste, mas quanto de nós já não participamos de algum culto? Isso se não aconteceu conosco mesmo na hora de ministrar. O culto acaba às 8. É o 7h45, o dirigente daquele culto diz assim: chegamos na parte mais importante do culto, do qual iremos ouvir a palavra de Deus. Ou seja, você gastou 1h45 e agora diz que a parte mais importante é a palavra, deixando apenas 15? Não deveria ser o contrário? Você usar 15 minutos para tudo o culto e deixar 1h45 para a palavra? Já que ela é tão importante? Pensemos. Se as nossas igrejas, traga para dentro, olhe para a igreja. Aqui está falando de igreja, não é mundo. Será que a igreja está tratando a palavra de Deus com o devido respeito que ela merece? Em alguns lugares, não. 2.3. O efeito da adoração coletiva. É necessário compreender que a oração coletiva é tão importante quanto a oração individual, já que uma reforça a outra. No livro de Atos, podemos aprender algumas lições sobre o efeito da oração coletiva e a importância que ela tem para que a obra de Deus possa avançar. Livro de Atos, se você ler Atos capítulo 1, verso 14, depois o próprio versículo 1, 24 e 25, você vai ver esse poder da oração coletiva, esse intuito de orar coletivamente. É crucial que a igreja, corpo de Cristo, cultive a oração coletiva em conexão com a vontade de Deus já revelada. Como vemos, na descida do Espírito Santo estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aí pergunta, por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? Hoje está escasso. Cada vez mais vemos menos o Espírito Santo. Porque estão deixando de viver coletivamente, vivendo unanimemente, vivendo de comum acordo um com o outro. E o Espírito Santo não habita em divisão. Eu gosto de um ditado popular e eu gosto de trocar ele. Cada um por si e Deus por todos. Eu gosto de falar desse ditado o inverso. Cada um por si e Deus com ninguém. Que é isso, professor? Tá errado. Tá certo. Não, professor. Tá errado. Tá não. Cada um por si, Deus por ninguém. Por quê? Que Deus não habita em divisão. Deus não habita em divisão. Quem disse isso? Jesus. Jesus, tu és filho de Beelzebu. Tu expulsa os demônios pelos demônios. Jesus falou, incoerente. Não dá. Não procede. Porque se Satanás eu estou expulsando os demônios pelo Satanás, logo ele está dividido. Se ele está dividido, ele não tem poder. E como que nós vamos querer a descida do Espírito Santo se nós não estamos em comum acordo? É fortíssimo. É perseverando em oração coletiva que o Espírito Santo se manifesta coletivamente. Se quisermos ver e participar das manifestações do Espírito Santo na igreja, devemos orar coletivamente. No cenáculo estavam quase 120 pessoas e todas foram cheias do Espírito Santo. Isso pode repetir hoje, desde que a igreja esteja disposta a perseverar em oração coletiva. O Senhor Deus atendeu a contínua oração da igreja e enviou um anjo para libertar Pedro. Já lhe contei essa história. A minha Rose estava me falando pela manhã no café que foram construir uma igreja, e eu não sei se você conhece o caibro, é um pau, uma viga que liga de um lado para o outro, e aquela igreja muito pobre, isso é fato, minha terra, Pernambuco,
no engenho, não vou me lembrar o nome. E ela dizendo que fizeram a construção, fizeram tudo na hora de colocar esse caibro para colocar as madeiras. O caibro faltava 1,5 m para que chegasse de uma ponta à outra. Não se tinha dinheiro para comprar mais caibro. O que os irmãos fizeram? Botaram o caibro no chão, se ajoelharam sobre ele, oraram ao Senhor, intercederam ao Senhor, botaram o caibro de volta no lugar e ele deu 1,5 m. Se você não crê, é porque você ainda não está acostumado a viver os grandes milagres de Deus. Isso é fato. Engenho Camuri, Pernambuco. Não é que me contaram, é que a minha Rose viveu isso. Porque a oração foi coletiva para um milagre coletivo. É só para quem crê em Deus o que aconteceu lá. Mas hoje estamos muito individualistas. Mas isso pode mudar e vai mudar em nome de Jesus. Ponto 3. O valor da adoração coletiva. A manifestação da presença de Deus em culto não deve ser o anelo somente daqueles que dirigem. O dirigente, ministro de louvor, pregador, não viemos para assistir o culto, viemos para realizá-lo. Não somos meros figurantes, somos adoradores conscientes. Eita! Todos quanto estão em um culto são agentes importantes na realização do mesmo. Em 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso 14 ao 26, o apóstolo Paulo recomenda: quando vos ajuntais para cultuar, cada um de vocês ou de vós tenha salmos, tenha doutrina, tenha revelação, tenha língua, tenha interpretação. Faça-se tudo para edificação. Todos os membros eram convidados a participar conforme o Senhor os dirigia. Um desejava cantar um hino, outro era conduzido pelo Espírito para compartilhar uma doutrina. Alguns recebiam revelações transmitidas em línguas e outros interpretavam. Mas tudo com decência e ordem. Não havia exibição, gerando assim edificação. Hoje, infelizmente, algumas igrejas, alguns lugares, é um exibicionismo. Eu prego mais, eu tenho a melhor retórica, eu sei a melhor homilética, o português rebuscado, eu visto a melhor roupa, eu tenho o melhor agudo, o melhor grave, eu sei a melhor nota, eu sei. Esquece de viver coletivamente. Ninguém fazia nada para aparecer, mas queriam que a presença de Deus aparecesse no culto. Glória? Bora para a nossa conclusão. Sei que ficará difícil você avistar daí, mas a conclusão está escrita assim: o momento que a igreja reserva e programa para oferecer a Deus o culto dentro do seu aspecto bíblico e espiritual é imprescindível, tanto a nível coletivo quanto individual. Trata-se de um tempo oportuno, importante para o verdadeiro adorador cultivar e manter a real comunhão com Deus, sendo ao mesmo tempo edificado pela sua palavra e fortalecido pela oração e comunhão. Essa foi a nossa aula de número 2 do nosso terceiro trimestre de 2024 da editora Betel Dominical. Eu espero ter contribuído, acrescentado algum conhecimento a você. Que você aplique essa aula, que você viva essa coletividade na sua igreja, para que a glória se manifeste, para que o poder de Deus seja manifesto entre nós. Que Deus abençoe, um prazer sempre
poder ministrar a palavra de Deus e receber de vocês o retorno de como está as aulas. Que Deus abençoe. Eu espero vocês a semana que vem na nossa aula de número 3. Receba as bênçãos do Senhor. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja comigo e com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Uma excelente semana em nome de Jesus.